Paz do Senhor em Cristo Jesus, meus amados irmãos. Quem vos fala aqui é o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem. Estamos hoje na lição número 2 da nossa revista de Vitória Betel. Muito obrigado a você que está assistindo ou participando pela primeira vez. E se está aí pela primeira vez, por favor, se inscreve no nosso canal, ok? Deixe seu like e ligue o sininho que tem aí do lado para você ativar a notificação. Assim que nós lançarmos, sempre que lançarmos novos vídeos, novas videoaulas e outros vídeos, você será notificado, ok? Hoje nós estamos falando da lição número 2, o valor do planejamento na vida do cristão. Esse é o nosso tema. Nosso texto áureo está em Neemias, capítulo 2, versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Neemias capítulo 2, versículo 5. Amém? E a verdade aplicada diz: em tempo de muito ativismo e imediatismo, é preciso resgatar a prática da oração, da reflexão e do planejamento, tá? Então, às vezes, tá, a nossa verdade aplicada já nos está trazendo um ensino importante, que às vezes nós estamos com tanta atividade, pensando que estamos produzindo, mas na verdade só estamos gastando energia. Nem sempre, ok? Nem sempre atividade é sinônimo de produção. Às vezes é como um carro, né, quando está patinando em cima da lama, está gastando combustível, está fazendo esforço, mas está deslizando ou patinando na lama. Então, ativismo nem sempre é sinônimo de produção. Então, vamos pensar um pouco. E o imediatismo, né? Querer que as coisas sejam feitas de forma rápida, tentar sempre procurar os caminhos mais curtos. Temos que ter cuidado, ok? Existem formas de produzi-los mais rápido, né? Mas devemos evitar aquilo que nos rouba a qualidade. Como cristãos, devemos ser pessoas que estão produzindo, mas produzindo com qualidade. E para isto, é claro, é preciso voltar a orar, para pedir direção de Deus. Precisamos parar para pensar, refletir, tá? Se estamos ou não estamos de fato produzindo com qualidade, e fazer o planejamento. Caso haja necessário mudar, né, de estratégia, é só mudar os fatores. Os objetivos são 3. Primeiro, enfatizar o valor do trabalho em grupo. Segundo, mostrar a necessidade de se responder adequadamente diante das ocasiões. E terceiro, destacar a importância do planejamento na vida do cristão. Nosso texto de referência está em Neemias 2, versículo 1 ao 4, ok? Vamos já para a lição. Na introdução disse: Neemias foi suficientemente sábio para aproveitar as oportunidades que Deus lhe estava proporcionando e tomar as devidas providências. Meu amado irmão, irmã, às vezes é preciso nós parar de procrastinar, isto é, parar de ser indecisos. E às vezes nós estamos pensando e pensando, as portas estão abertas diante de você, as oportunidades Deus coloca diante de você, e você está pensando, né, vou, não vou, em qual porta eu entro, e indeciso. Tá? A indecisão, o medo, tá, tem roubado muitas oportunidades das pessoas. Deus tem aberto portas, as pessoas têm lamentavelmente deixado passar essas oportunidades. Então pense um pouco, meu irmão, minha irmã, o que está segurando você? É o medo? Né? Pensa como vencer o medo, né? Como vencer o medo? É simples, tá? Você vai pesar
tá? Você vai pesar. Se você não tomar a iniciativa de fazer, quanta dor vai te custar, tá? O arrependimento de não ter feito o que deveria ser feito, tá? É mais dolorido do que o arrependimento de ter feito. Às vezes você tem medo de decidir porque você vai errar na decisão. Mas uma coisa importante, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de errar. Errar, todo mundo erra. Se você não tomar a decisão, tá? Se você não agir diante da oportunidade, você vai lamentar, porque as oportunidades passam e muitas delas não voltam, ok? Então aqui estamos falando sobre discernir, tá? Se essa oportunidade é de Deus, aproveite, tá? Não tenha medo, tá? Não tenha medo de decidir, porque pior vai ser a dor do arrependimento de não ter decidido. Então vamos para a parte 1, o valor das respostas inteligentes. Deus aguçou o olhar do rei, primeiro subtópico. Depois, o valor em responder com sabedoria. E terceiro, evitar polêmicas desnecessárias. Então, o valor das respostas inteligentes. Veja, quando Neemias é questionado pelo rei, apesar de temeroso, está com medo, Neemias não se deixou ser dominado pelo medo. Aproveitando a oportunidade, expôs o seu caso. Da mesma forma, o cristão deve estar atento a todas as chances que aparecem. Imagina Neemias se com medo, de levar um não, com medo de o rei rejeitar o pedido dele, ele não expusesse aquilo que ele precisava. Ele não teria desfrutado o resultado da resposta. Então ele tem um medo, mas ele já não está desfrutando, ele já tem um não, então ele arrisca. Então às vezes nós temos medo de sermos rejeitados, temos medo de levar uma negativa, um não, uma resposta, não aquela resposta que nós não queríamos ouvir. Mas se você não arriscar, quem sabe você leva uma resposta positiva. Então Neemias arrisca, e tem a sua resposta positiva. Então nós não podemos ter medo, As pessoas às vezes têm medo de que eles fracassem, eu fiz uma escolha e não deu certo. E aí, meu irmão, minha irmã, não deu certo, agora você tem uma experiência. Você ganhou experiência para a próxima vez fazer a escolha de forma diferente, ok? A vida é assim, nós aprendemos apanhando. Lamentavelmente, as pessoas que têm medo não fazem diferença no mundo. Você já ouviu falar daquele inventor da lâmpada incandescente? Thomas Edison, ele tentou 9.999 vezes inventar, a lâmpada incandescente. Alguém chegou e disse para ele: olha, você já errou 999 mil vezes, agora você vai errar 10.000 vezes? Você vai entrar na história como aquele que errou 10.000 vezes? Ele respondeu e disse: não, senhor, eu não errei 10.000 vezes. Eu obtive 9.999 resultados que não funcionam e obtive um resultado que funciona. Veja, então não existe, fracasso, existe resultados. Então não tenha medo dos resultados, Uma hora você acerta. Amém? Então toma cuidado, Isso aqui, nós estamos encorajando você a não perder as oportunidades. 1.1 disse: Deus aguçou o olhar do rei. Haviam passado 4 meses desde que recebera a notícia. Olha só, Neemias
já faziam 4 meses que ele ouviu falar do estado que estava Jerusalém, como estava em ruínas, mas ele esperou o tempo certo. Provérbios de Salomão 25, versículo 11, disse: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Olha só, tá? Então, saber esperar o tempo certo. Neemias sempre está na presença do rei, mas mesmo que a dor está no coração, ele sabe esperar o tempo certo, ok? Então nós temos aqui um risco, tá? Quando a Neemias fala, nós chamamos na gestão de risco programado, tá? Eu vou correr riscos? Vou, mas eu vou correr riscos no tempo certo, eu vou correr riscos, tá? De forma inteligente, tá? Isso chama um risco programado. Eu vou te dar um exemplo geral. Risco programado, por exemplo, uma pessoa vai sair andar de moto. Essa pessoa que sai andar de moto sabe das consequências, que existem em andar de moto, do perigo que tem. Muita gente se acidenta em andar de moto, mas a pessoa sabe do risco, então anda com capacete, anda com roupa adequada, tá, para não se machucar. Então é um risco, tá, programado, ok? E Neemias nos faz pensar dessa forma. Tem a informação, tá? Existem riscos, tá? Mas ele espera 4 meses, foi o tempo certo. E quando se apresenta ao rei, Deus move o coração do rei, tá? E o rei questiona Neemias: por que estás triste? Porque dentro do contexto dos persas, tá? Dos medo-persas, os seus assistentes deveriam estar sempre alegres para não refletir tristeza no rei. Nada negativo deveria refletir na vida do rei. Então o rei questiona, e Neemias, olha só, ele demonstra reverência ao rei, dizendo: viva o rei para sempre. E também mostra reverência por seus pais na sua resposta, apresentando que o lugar dos sepulcros, ele disse, o lugar dos sepulcros dos meus pais está assolado. Tá? O que nós estamos vendo aqui com Neemias? Tá? A sabedoria. Ele espera o tempo certo, ele responde de forma adequada. Tá? Isso é importante. O sábio Salomão disse que os presentes, abrem, as portas diante do rei, ou seja, um elogio sincero, tá? Isso aqui não é um elogio barato, tá? Não é uma reverência barata, não? É aqui um elogio sincero. Viva o rei para sempre, tá? Quando você dá um elogio sincero, as pessoas sentem. E aqui o Neemias, ele demonstra isto, tá? Uma reverência sincera e reverência por seus pais também. E isto vai fazer com que ganhe o coração do rei. Como John Maxwell, ele disse: primeiro ganhamos o coração, depois ganhamos a razão, ok? 1.2, o valor em responder com sabedoria. No capítulo 1, Neemias orou, jejuou, mas isso não o isentou de agir com prudência, sabedoria e equilíbrio. Olha só, meu irmão, aqui é uma coisa importantíssima para nós pegar, tá? Não posso confundir a espiritualidade, tá? O orar, jejuar, tá? Com a arte da boa comunicação. É preciso aprender as duas coisas. Eu preciso ter prudência, eu preciso ter sabedoria, equilíbrio, tá? Nos meus relacionamentos, tá? Não é a oração em jejum que gera automaticamente isso. Eu preciso aprender isso. Como o pastor, certo pastor, ele disse: às vezes nós fomos regenerados, mas às vezes não fomos reeducados, e precisamos, Paulo disse em Romanos 12, versículos 1 e 2, que devemos
transformar nossa forma de pensar, né? Devemos sempre estar renovando nosso entendimento, tá? Então aqui Neemias orou, jejuou, sim, mas na hora de falar ele agiu com muita prudência, tá? Não foi na emoção meramente. Provérbios 10:19 diz que na multidão de palavras não falta pecado, ou seja, erros, né? Mas o que modera os seus lábios é sábio, ou seja, até o tolo quando se cala é tido por sábio, né? Agora Neemias, veja só, ele fala só o necessário. Em Esdras 4, 6 ao 16, você vai ver que os inimigos usaram, né, o nome de Jerusalém, né, carregando ela de uma fama não muito boa. Então Neemias, ele não fala, né, o nome da cidade, ele só disse a cidade onde está o sepulcro dos meus pais. Olha só, ele está tocando no coração, no sentimento, tá? Ele não está tocando, né, no cérebro, tá? No intelecto do rei, não está mexendo com isso, tá? Ele está mexendo com o coração, tá? Então é importante a gente medir as palavras às vezes, né? Às vezes não, sempre, né? É importante medir as palavras para nós não podermos errar, tá? Estragar, né, a oportunidade que Deus nos concede. Se alguém te pergunta algo, fale só o necessário, não queira enfeitar o pavão, como se diz, tá? Aí você pode acabar perdendo a oportunidade. 1.3, evitar polêmicas desnecessárias. Provérbios 18:21 nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Veja, então às vezes palavras desnecessárias criam polêmicas desnecessárias. Esther, por exemplo, ela foi muito prudente. Você vê em Esther 7, 4 e 5, você deve lembrar da história, né? Porque a Bíblia diz que um inimigo do judeu tinha armado, né, uma forma de matar os judeus, e Esther sabiamente chega no rei, né, e faz o pedido. O rei diz: qual é o teu pedido? E ela coloca, né, que o pedido é a sua vida e a vida do seu povo. E ela disse: porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem. Olha só, ela não fala assim, o povo judeu foi vendido. Não, ela disse: eu fui vendida, né? O rei, é claro, né? Ele se assusta, o rei Assuero, e diz: mas quem é esse, né? E onde está esse que se atreveu a vender a rainha? Veja aqui que Esther, ela está tocando onde? No coração do rei, tá? Ele disse: venderam eu, né? E o rei Assuero imediatamente reaciona, tá? E vai executar aquele que se opôs, tá? Então tenha sabedoria, coloque, né, só o que é necessário, não fale demais, tá? Tenha prudência para evitar polêmicas desnecessárias. 2, a importância do planejamento. Primeiro ponto, conhecendo o homem, depois conhecendo a cultura da sua época, e em seguida mantendo Deus presente em seus planos. A importância do planejamento. Vejamos a importância do planejamento, como é importante para ter êxito numa empreitada. Se você disse, eu acho que é o Robert Schuller, né? Ele disse: se você não planeja como fazer, você está planejando, né, em ser mal sucedido, tá? Então, se você não planeja, né, como chegar aonde você quer chegar, você já está planejando já tua derrota. Então aqui é necessário, tá? Vamos perceber a necessidade do planejamento. 2.1, conhecendo o homem. É impossível conhecer o homem na sua totalidade, mas aquele que observa as personalidades tem maiores chances de acerto numa interação. Personalidade, tá? Trazendo
de forma mais extensa, seria o caráter essencial e exclusivo de uma pessoa. Ou seja, cada pessoa tem uma característica, tá, bem fundamental de como se relacionar. Tá? Então, tem pessoas que são auditivos. Tá? Isso pega bem isto, tá? Para você ver se você consegue agir dessa forma. Tá? Tem pessoas que são auditivas, ou seja, se você faz algo de concreto para demonstrar que você ama ela não enxerga isso. Porque ela precisa ouvir que você a ama. Tá? Então ela é uma pessoa auditiva. Diferente da sinestésica. As pessoas sinestésicas, estas precisam tocar, elas usam o tato. Né? Então a esta sim, se a pessoa é sinestésica, você precisa tocar, você precisa abraçar, você precisa dar algo de concreto, tá? Aí ela se sente amada. Tá? Estamos falando de relacionamento. E tem pessoas que são visuais, elas precisam ver, né? Como diz, ver para crer, né? São pessoas, tá, que não se conformam com ouvir simplesmente. Tá? Elas têm que ver, tá, algo, né, de concreto. Perceba aqui algo interessante. Eu coloquei o exemplo da Santa Ceia. Jesus usa isso na Santa Ceia. Você lembra que Jesus pegou o pão, né? Pegando o pão, ele disse: este é meu corpo que é partido por vós. Veja, ele está falando, né? E ele está mostrando, tá? Está usando que a comunicação da audição e da visão. E em seguida Jesus faz o que? Ele parte o pão e dá para os discípulos. Ou seja, ele está se comunicando sinestesicamente. Os discípulos pegam o pão, comem o pão, tá? É interessante, tá? Essas três formas que eu disse aqui, auditivo, sinestésico, visuais, tá? São as principais. Dentro da sinestésica está o paladar e o olfato. Jesus pega o suco e diz: este é meu sangue que é derramado por vós. Os discípulos pegam o suco e vão tomar. Veja, então está tendo uma comunicação. Jesus está se comunicando com eles de forma sinestésica. Tá? Eles, ao beber, né, o suco de uva, eles sentem o cheiro. Então Jesus está se comunicando. E você tem que aprender isso. Para você se comunicar com as pessoas, analise como que a pessoa ela se comunica normalmente. Se ela reage mais ao ouvir, ao tocar, ao visual, tá? ao ver um cenário, né? Analise, né? E tenta se comunicar, tá? Porque as pessoas são assim, tá? Não adianta a gente querer se comunicar com alguém que é auditiva de forma visual, ou alguém que é visual de forma sinestésica, tá? Nós temos que tentar achar a melhor forma, tá? E se possível, se comunique das três maneiras, ok? Igual Jesus fez. Conhecendo a cultura de sua época, Neemias demonstra que tem conhecimento da cultura medo-persa, aí pode se relacionar bem com o rei. Olha só, cada pessoa deve ser interpretada em seu contexto para que os ajudemos a se aproximar de Deus, tá? Então é importante isso. Augusto Cury, ele disse que cada um de nós olhamos o mundo da nossa janela. Então nós interpretamos o mundo da nossa janela. E nós temos que aprender também a nos colocar no lugar dos outros, para que eles, né, para que nós percebamos como eles estão olhando, tá? Para que nós possamos interpretar de forma correta. Se eu não conseguir compreender, tá, a cabeça, né, como os outros pensam, né, vai ser difícil a comunicação. Para isso você pode analisar os contextos onde a pessoa vive, né? Aqui o que fez Neemias, ele vê o contexto, ele sabe, né, como que o rei ele se comporta, como ele vai agir, tá?
Então, o Neemias, né, ele age com bastante prudência, tá? Dentro do contexto, né, um súbdito, ele deveria demonstrar extrema reverência ao rei. Por isso que Neemias diz: viva o rei, né? Ele está entrando no contexto, tá? Isso era uma demonstração, né, de respeito para uma autoridade, tá? Então, Neemias age dentro desse contexto. 2.3, mantendo seu Deus presente em seus planos. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito, né? Veja as palavras estratégicas de Neemias. Primeiro, quando o rei lhe pede, né, as atitudes e palavras, tá? Primeiro, a atitude de Neemias é orar. Orei ao Deus dos céus, tá? Então, mesmo que o rei se mostre a seu favor, antes dele falar, ele ora rapidamente, né, na sua mente, e em seguida ele se mostra, né, como um servo. Ele mostra ética, dizendo: se é do agrado do rei, ou seja, se não é do agrado do rei, tudo bem também, né? Porque o que ele diz? É teu servo, né? Se o teu servo é aceito, tá? Então isto ganha o coração do rei, tá? Neemias não age de forma soberba, Neemias não fala de forma que vai trazer problema para ele. Ele pede direção de Deus, ele respeita o rei, tá? E ainda se coloca, né, como servo, tá? Sempre, né, o caminho da humildade, né, traz a honra. 3, estudando o terreno, fazendo o que está ao nosso alcance, um círculo de confiança e falar com conhecimento de causa. Em estudar o terreno, vamos voltar ao ponto que nós estávamos falando anteriormente, do planejamento. Planejar exige parar, pensar e decidir o que é importante para se alcançar o objetivo. A Bíblia diz que Neemias sondou a área do terreno, tá? Então é preciso pesar os prós e os contras, tá? Quando você vai fazer um planejamento, pergunte, tá, para si mesmo, tá? O que eu quero fazer de fato? O que? Qual é o objetivo? Se você não tem o que, tá? Desculpe, mas você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Então você tem que ter um objetivo, né? O que eu quero fazer? O que é que eu quero de fato, tá? Depois de você perguntar o que você quer, né? Eu não coloquei aqui a pergunta, mas se você quiser anotar a nota, você vai perguntar: por que é que eu quero fazer isto que eu quero fazer? Por quê? Qual a motivação? Qual a razão? Por quê? O porquê, tá, é a força que vai te impulsionar a fazer. Então você tem um que, depois tem um porquê. Quando você tem o que e um porquê, você cria o como, tá? Isso aí fica fácil o como, tá? O como é que eu vou fazer, tá? E em seguida, quando é que eu vou fazer, tá? Isso é um resumo do planejamento, ok? O que eu quero? Eu quero ir para tal cidade, né? Por que eu quero ir para tal cidade? Porque lá vou visitar meus parentes, né? Como é que eu vou? Vou de ônibus? Vou de carro? Vou o quê? Quando é que eu vou? Tá? Isso é um planejamento simples, tá? E você pode aplicar isso em qualquer área da tua vida, tá? O que você quer ser como profissional? Por que você quer ser esse profissional? Como você vai fazer para ser esse profissional? Quando você quer fazer, quando quer se formar como profissional, e assim vai, ok? Então, isto é um planejamento, tá, para você melhorar a tua vida, né? Tem muita gente que quer muita coisa, mas não se define o que de fato quer e por que quer, e aí está passando o tempo e não está de fato fazendo algo importante.
fazendo o que está ao nosso alcance. Neemias sabia que Deus não faria o que era para ele fazer. Esperar em Deus é agir, tá? Então aqui é importante. Deus tem uma orientação, tá? E sabemos que somos cooperadores de Deus. Ou seja, Deus não faz tudo sozinho, tá? Até alguém, né, gosta daquele louvor que diz, né, retira a minha pedra, né? Desculpe, mas Deus não vai retirar a tua pedra, tá? É você que tem que retirar a pedra, né? Jesus não retirou a pedra, tá? Isso estava falando diante do túmulo de Lázaro, né? Jesus poderia ordenar que se retirasse, né? Como dizer, com seu poder retirar a pedra, poderia, mas as pessoas estão lá para fazer, então que façam também, sejam cooperadores, participem, ok? Então Neemias sabia que Deus não faria o que era para ele fazer. Neemias examinou as redondezas, tá? Então ele vai observar o que precisa ser feito por ele, e Deus foi com ele. De semelhante modo, você lembra que Moisés levantou a vara, Deus abriu o mar. Josué arrodeou o muro da cidade, né, de Jericó, e Deus derrubou. Então perceba a cooperação homem-Deus, ok? Um círculo de confiança. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração, e não souberam os magistrados. Aí continua, nem os judeus, nem ninguém, tá? O que está dizendo Neemias, né? Eu estou agindo com prudência, tá? Tem coisas que nós temos que agir com muita prudência, tá? Não podemos espalhar tudo que nós queremos, não podemos espalhar todo o nosso planejamento, porque às vezes, se você compartilha o teu planejamento com uma pessoa negativa, tá? Ela vai dizer, rapaz, isso não funciona, olha, irmã, isso ninguém fez nunca, ninguém conseguiu, nunca deu certo, tá? Então você pode tropeçar no pessimismo. Então você tem que saber com quem compartilhar, tá, aquilo que Deus te confia. Veja que Jesus ministrava, diz a Bíblia, a milhares de pessoas, mas depois, né, se retirava, se isolava da multidão e treinava intensivamente os 12. Então ele precisa de pessoas que continuem a obra, tá, após ele subir. Então precisa de um círculo de confiança, tá? E estas pessoas, tá, eles têm um treinamento à parte. Então, meu irmão, minha irmã, se você é líder, né, aprenda a compartilhar com as pessoas, tá, do teu círculo de confiança aquilo que é necessário, tá, e não com todo mundo, tá, porque o círculo de confiança nos ajuda a repensar, nos ajuda, né, a expandir nosso potencial. Aí nós temos falar com conhecimento de causa. Neemias observou o estado da cidade para planejar e expor o que precisava ser feito. Então, ele planeja, tá? Ele está observando para planejar e expor para as pessoas o que precisa ser feito. As ruínas não o desanimaram. Veja só, ele observa as ruínas, tá? Mas o objetivo de observar não é colocar a visão, tá, os olhos na ruína em si, tá? O seu olhar está em Deus, o Deus que podia fazer o impossível. Isso é muito importante, meu irmão, tá? Quando você analisa uma circunstância, não analise a circunstância procurando os pontos negativos meramente, tá? A quanto está de ruína, o quão impossível é. Não, tá? Você vai olhar para obter orientação de Deus, né, do como você vai resolver o problema, porque sabemos que para Deus não há impossível, tá? Então não há coisa difícil para Deus, tá? Não há nada impossível. Então aqui nós estamos aprendendo como olhar, tá? Você tem que aprender isto, como olhar,
tá? Senão você vai desmotivar-se. Só para nós terminar, lembra dos espias que foram ver a terra de Canaã? 10 voltaram, né, desanimados, mas os 12 viram todos a mesma coisa, mas 10 voltaram desanimados e 2, Josué e Caleb, voltaram animados. Eles enxergaram a mesma coisa, só que Josué e Caleb sabiam enxergar, tá? Josué e Caleb, eles enxergaram o quê? A promessa. E eles dizem, Deus prometeu e Ele vai nos dar, tá? Então coloque teu olhar, tua visão na promessa, não nos problemas, não nas dificuldades, ok? Então aprenda a olhar. E concluindo, a história de Neemias nos mostra a importância de uma vida de constante preparo. Empreguemos nosso tempo em conhecer mais a Deus e não desprezemos o saber como lidar com o nosso próximo, tá? Então, gestão com pessoas, né? Então é importante você aprender isso, tá? Conhecemos Deus, conhecemos as pessoas, para que nós possamos melhorar, tá? Isso é uma prática e precisamos melhorar o nosso relacionamento. Então enfatizamos o valor do trabalho em grupo, mostramos a necessidade de se responder adequadamente às ocasiões e destacamos a importância do planejamento na vida do cristão. Amém? Deus te abençoe, meu amado irmão, minha irmã. Eu espero que esta lição edifique e seja prático para você, ok? E compartilhe, né? Compartilhe, dá seu like, né? Sua curtida, tá? Inscreva-se você que não é inscrito. Muito obrigado, Deus te abençoe. Uma boa escola dominical para você. Amém? A paz do Senhor.